Vamos lá. Frater Dedran, por favor, você vai recebendo as pessoas, que eu vou fazer os avisos legais. Frater Sorores, a partir de agora, por gentileza, todos silenciem seus microfones. Muito obrigado. Esta atividade começa a ser gravada a partir de agora para registro junto à grande loja de jurisdição da língua portuguesa AMOR. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você concorda com a cessão de seus direitos de voz e imagem. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você também concorda automaticamente com a íntegra do que dispõe a Lei Geral de Dados do Governo Federal. Sejam todos muito bem-vindos. Ainda que a mensagem a ser estudada faça parte do fólio de nossa ordem, os comentários e respostas dadas pelo apresentador é de sua inteira responsabilidade e não representam a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amor. Declaração da missão da Ordem Rosa Cruz. A antiga e mística Ordem Rosa Crucis é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. Depois da palestra, nós vamos ter um fórum e a gente pede que as perguntas e os comentários sejam feitas em mais ou menos 3 minutos e que sejam relacionadas, objetivas relacionadas ao tema abordado. A nossa palestra de hoje é o ser cósmico, substantivo ou verbo. O nosso facilitador hoje é o Frater Antônio de la Maria. Ele é administrador de empresas, é membro Rosa Cruz desde 1973, ocupou diversas funções ritualísticas e iniciáticas, foi ex-mestre da equipe iniciática por 2 gestões, ex-mestre da loja Rosa Cruz Recife e também secretário da loja, ex-mestre do capítulo Rosa Cruz de Boa Viagem e também secretário, ex-monitor secretário e ex-monitor regional para ERINS, da região Nordeste 1, e ex-grande conselheiro. A palestra de hoje tem como sinopse: Deus, inteligência suprema, divindade, Pai celestial. Ele tem muitos nomes, através dos quais procuramos, talvez, definir o que não tem definição, nomear o que não tem nome, limitar o ilimitado. Então, nos perdemos no mundo das formas e das palavras. No que deveria ser uno, fazemos múltiplo. E se passássemos a vê-lo não como um substantivo, mas como verbo? E se nosso olhar se voltasse para o ser cósmico, não como uma pessoa, mas como ação e movimento? A profunda reflexão sobre o tema poderá trazer resultados surpreendentes. Eu queria agradecer ao Frater Antônio de la Maria, pela segunda vez está nos brindando aqui com uma palestra, e já participou de alguns eventos aqui com a gente, fórum da OGG, ele como a gente fala, pau para toda obra, né, o Frater Antônio de la Maria. Ele está sempre disposto a nos ajudar e ajudar sempre. Eu vejo aí a loja Recife também está bem ativa, e muito obrigada mais uma vez. Por favor, a sala é sua. Bom, boa noite a todos, a todas. Soror Dione, obrigado pela digna mestre, obrigado principalmente pela confiança, né? E pelas palavras gentis, né? Mas vamos então ao nosso trabalho. Vamos aí, eu vou dividir aqui a minha tela e vamos ver se nós não temos os momentos de forte emoção que nós tivemos ao testar. E se nós tivermos, a gente vai contar com a paciência de todos vocês, tá? Eu vou precisar de Soror Dione monitorando aí, tá?
Sora Dione está vendo a apresentação, não está? Sim, Pronto, e agora que vai ser... o teste. A Sora Dione está vendo a apresentação agora em modo apresentação? Ainda não. Vamos esperar um pouquinho. Uhum. Essas coisas sempre acontecem, tá? Não deixa de ser, olha o cara enchendo linguiça, ó, pá, não deixa de ser o processo iniciático. Qual é a desculpa do cara para... É fogo, né? Esses Rosa Cruzes... Agora, para mim, está passando. A senhora não está Não, vendo passar aí, não? ainda não. Pronto, então eu vou interromper aqui e vou fazer aquilo que nós fizemos no ensaio, tá? Isso. De fazer de novo. Vamos lá. Tá? A senhora está vendo aí agora ou não? Ainda não, você não compartilhou, Prater. Ah, tá. Pronto, vamos lá. Vamos compartilhar essa aqui, tá? Vamos ver. A senhora deve estar vendo aí agora, né? Sim, compartilha. Vou Não, compartilha não. Vai lá agora. no modo apresentação. Boa noite, paz profunda a todos. Boa noite. Paz profunda. Está vendo aí, senhora? Ainda não está em modo apresentação, Prater. Para mim aqui já apareceu aquele probleminha. Vamos só ter paciência, tá? Isso é um teste. Quem conseguir ficar até o fim vai ganhar uma... Eu ia dizer viagem para a grande loja, mas não vou falar isso, né? Que aí vai dar problema, né? Espera só um pouquinho, só um pouquinho. Nós temos um probleminha aqui, só de configuração, que já apareceu antes. Agora, espera só um bocadinho, pronto. Agora vamos ver se funciona. Agora vamos ver se funciona. Vamos ver. Vamos ver. Se alguém quiser cantar alguma coisa, fica à vontade, viu? Enquanto nós fizemos assim, cantar, enfim. Está vendo aí, Sorara, agora? Ok? Se for o caso, se não der, a gente faz... aqui não vai funcionar. Já vi que não vai funcionar. Ok, vamos agora fazer o compartilhamento em modo apresentação. Está vendo aí, Sora? Ainda não. Vamos esperar um pouquinho só, tá? Que nós tivemos uns probleminhas, vamos chamar nos ensaios, participantes Frater, can now... Frater Della Maria, você Oi, pode, Frater. aqui no canto direito, você pode reduzir o menu e você pode reduzir na lateral esses slides, o conjunto de slides. Então, a tela vai ampliar bastante. Ah, tá, já vi aqui. Tá, vocês estão vendo a apresentação aí? Sim. Sim. Pronto. E agora você reduz o menu daqui de cima. Ele tem uma setinha para cima. Você reduz o menu. É no canto direito. Aqui. Bem no cantinho direito. Direito Embaixo, uma... sim, esse aí embaixo. Embaixo. Tem a setinha ali, ó. Não, em cima, no menu. Em cima, aí, tá. É porque você está passando Ah, é direto. isso aqui? Não. Não? Vocês estão vendo no tudo, menu, rapaz. a barra de menu. Vamos lá. A barra de menu. Não Tá vendo? Do lado da palavra designer. Está vendo ideias de design, Prater? Comentários okay. desses. Tem aquela Perfeito. a setinha ali, tem, um circunflexo ali. Tem uma barra. Olha, você tem que descer para o canto direito. Sua seta tem que estar totalmente no canto direito. Aqui. Aí, pronto. Isso. Recolher a faixa de opções agora. Pronto. E aí você aumenta. Vocês estão vendo tudo, né? Sim. Aí você aumenta. Aqui. Pronto, perfeito, é uma solução. Frater. Olha, Frater, é por isso que você tinha que estar hoje aqui. Não tem... Está todo mundo Perfeito. vendo bem, né? Sim. Então, vamos começar, tá? Deixa eu fazer uma modificaçãozinha aqui, só pronto. Ok, estou vendo o Sora Dione aí. E vamos embora, vamos para frente, né? Uhum. Bom, antes de mais nada, eu quero o seguinte. Vamos assim. Estão vendo o segundo slide? Pronto, sim, vamos embora. Tudo normal. Ótimo, perfeito, Frater. Então, vamos lá. Bom,
apenas para reforçar algo que foi falado aí no início, tá? Espera só um pouquinho, só um momentinho aqui, deixa eu fazer outra coisa para melhorar aqui. Pronto. Espera só um pouquinho. Pronto, para a conexão ficar melhor um pouco, tá? Eu cortei minha câmera. Bom, o que vocês vão ver agora, a partir de agora, são apenas reflexões deste que vos falo. Por que eu coloquei esse slide? Porque algumas ideias que vão ser colocadas vão poder parecer, eu tenho certeza que não, porque nós estamos entre Rosa Cruzes, mas, eventualmente, vão poder parecer críticas a pensamentos religiosos, alguns movimentos, ideias religiosas. Não são críticas, são apenas uma visão específica de alguém que está caminhando, tá? Que, inclusive, esse caminhante pode estar completamente enganado. Tá? Então, é bom ficar claro isso aí. Tá? Bom, nós estamos falando de Deus, né? Como é que a gente pode conceber ou enxergar Deus, ou perceber esse ser cósmico, tá? O que nós chamamos de Deus? Ele tem tido muitos nomes através da história, né? Muitos nomes. Então, tem alguns aí, Odin, Zeus, Júpiter. Na verdade, Odin, todo mundo, eu acho que a maioria conhece, né? O deus viking, o deus não era bem celta. Zeus e Júpiter expressões diferentes para o mesmo deus, né? Zeus é na Grécia e Júpiter em Roma, tá? Odin é para os nórdicos, no caso. Então, vejam só, nós podemos observar aí, só fazer uma coisinha aqui, talvez, pronto. Não, isso aqui vai ficar melhor assim. Outros, Amon-Ra no Egito, Tupã aqui no nosso Brasil, Ahura Mazda entre os zoroastrianos, Quetzalcoatl nos povos incas e astecas, etc. Então, e esse aqui é uma expressão da divindade judaico-cristã, vamos chamar assim. Tá? Essa é uma pintura absolutamente maravilhosa. Está no teto da Capela Sistina, no Vaticano, e é a criação do ser humano, a criação do homem por Deus, né? Está Deus ali à direita e o homem à esquerda. A gente pode ver o seguinte, a gente talvez seja condicionado, durante a nossa caminhada, a ver Deus de uma maneira muito específica. A gente pode notar que nessas expressões da divindade, Deus é sempre homem. Sempre homem. Segundo, ele sempre é vetusto, é de barba branca, cabelo branco. Outra coisa, ele está sempre meio carrancudo, ele está sempre meio brabo, não é um Deus alegre, um Deus feliz, é um Deus sempre assim, com o senho cerrado, alguma coisa assim. Então, existem algumas características que, quando a gente começa a estudar misticismo seriamente, numa escola autêntica, a gente começa a questionar um pouco. Começa a ver, peraí, a divindade é assim, né? Como é que é isso? Tá? Então, o que acontece? Quando a gente dá um nome para alguma coisa, a gente define essa coisa. Então, se eu digo assim, rosa, vermelha, eu estou nomeando alguma coisa e eu estou definindo essa coisa. E quando eu defino algo, eu limito essa coisa. Se eu digo rosa vermelha, eu estou dizendo que é uma rosa, portanto, não é uma fruta. E se eu estou dizendo que a rosa é vermelha, eu estou dizendo que ela não é verde, não é azul, não é branca, ela é vermelha. Então, quando a gente diz nomeia alguma coisa, nós limitamos essa coisa, tá? Veja só uma tergiversaçãozinha. Tem uma história de um aluno numa aula vamos chamar de religião, sei lá, que perguntou para o professor, para a professora, se Deus podia fazer qualquer coisa. Claro, Deus é onipotente. Deus faz o que ele quiser. Ele pode tudo.
Tá, professor, Deus pode fazer uma pedra muito grande? Pode, ele pode fazer a pedra do tamanho que ele quiser, porque ele é onipotente. Ah, então ele pode fazer uma pedra muito pesada? Pode. Portanto, ele pode fazer uma pedra tão pesada que ele próprio não possa carregar de tão pesada? Pode, ele é onipotente, né? Mas espera aí, se ele faz uma pedra que ele não pode carregar por causa do peso, ele não é onipotente, ele não pode carregar a pedra que ele mesmo fez? Ah, não, isso não. Ele não pode fazer uma coisa que ele não pode carregar. Oi, continua onipotente, continua sem ser onipotente. Por quê? Ele não pode fazer algo que ele não pode carregar. Ou seja, resumindo, quando a gente dá um nome, quando a gente define, a gente limita, a gente cerceia, tá? Por que isso? Não devia ser assim, mas é. Por quê? Porque a gente se perde num labirinto de palavras, de formas. A nossa dualidade, a expressão dual que a palavra permite qualquer coisa. Jogo de palavra, truques verbais, dubiedade de expressões, erros de lógica, enfim, uma série de coisas que são fruto da nossa dualidade. Então, a gente se perde nesse labirinto de palavras e de formas, e até mesmo quando a gente procura penetrar um pouco mais no véu, ou levantar os véus que nos escondem daquilo que nós chamamos de ser cósmico, a gente geralmente se perde nisso. É humano isso. Tá? É típico do nosso plano dual relativo aqui. Tá? Na verdade, nós precisamos dessa dualidade para nos relacionarmos com essa tridimensionalidade. É uma coisa da nossa vida, da nossa expressão dual. Tá? Ok? Então, a gente faz nesse processo, nós fazemos múltiplos aquilo que é uno. A gente fragmenta algo que, na essência, naquilo que realmente não é múltiplo, não é fragmentado. Mas nessa expressão dual, nós fragmentamos. Tá? Então, qualquer coisa que exista, ela é, por natureza, fragmentada, ela está separada de outra, ou melhor, nós vemos essa multiplicidade como sendo elementos separados de algo que não está separado, tá? Ok, vamos para frente. E aí, eu tenho uma sugestão para vocês. Talvez, seja preciso para a gente ver a realidade, aquilo que nós buscamos em termos de ser cósmico, talvez seja preciso a gente mudar um pouco o olhar, transmutar, olhar para uma nova visão. Tinha uma transição aí que sem problema. Então, veja, a gente está olhando uma fotografia aí que é a foto de um animal atravessando uma estrada. Eu acho que todo mundo concorda. O que vocês estão vendo aí? Tem um bicho, um animal atravessando uma estrada. E se a gente mudasse essa visão, nós transformássemos essa visão e passássemos a ver nessa foto, não tem mudança de foto, não tem retoque, não tem truque de imagem, nada. Nós passássemos, ao invés de ver um animal atravessando uma estrada, a gente passasse a ver uma estrada atravessando uma floresta. Isso é uma coisa óbvia. Mas muda tudo. Quando a gente pensa em animal atravessando a estrada, a gente temos que botar uma placa sinalizadora ali para avisar que os motoristas não andem devagar e tomem cuidado, porque pode atropelar animal. Afinal de contas, eles atrapalham o trânsito dos veículos na estrada, tal. Isso é quando a gente vê o animal atravessando a estrada. Quando a gente vê a estrada atravessando a floresta, primeira coisa que vem, nós estamos invadindo o habitat natural dessas criaturas. Muda tudo. A mesma coisa quando nós transmutamos, a palavra transmutar é bem de mudar, transformar, mudar de forma, né?
é mutar, fazer uma mutação desse olhar, né? Muda tudo, muda tudo. Vamos ver como é que a gente pode aplicar esse feeling, esse sentimento, essa ideia, tá? Para o ser cósmico. Vamos lá. Não vamos entrar aqui em substantivo como elemento da língua portuguesa ou elemento de qualquer língua, não. O que é um substantivo? É um elemento que nomeia seres, dá nome para seres, dá nome para objetos, lugares, ou o que for, tá? Então, é a função do substantivo dar nome. Portanto, ele meio que cerceia. Quando a gente diz assim, Pedro Destro, a gente sabe que nós estamos nomeando alguém que tem tais e quais características, etc, etc, etc. Existe uma limitação. Se ele é aquilo, então ele não é isso, tá? Esse é o substantivo. É o que nós normalmente usamos. Verbo, a gente expressa uma ação, um processo, um estado, uma condição, tá? Um tipo de movimento. O verbo expressa, na sua essência, o movimento de alguma coisa. Não é limitado. Na sua essência, não há limitação do substantivo, tá? Vamos para adiante para ver como é que a gente pode aplicar isso à nossa visão desse ser cósmico. O ser substantivo, ele subentende um nome, uma forma, uma aparência, tá? É mais ou menos isso aqui. Se lembrem, eu vou pedir que vocês sejam condescendentes e se lembrem daquela observação que eu fiz no começo, tá? Isso não é crítica a qualquer tipo de pensamento religioso específico. É simplesmente uma reflexão pessoal, tá? É uma visão pessoal que eu estou dividindo com vocês. Então, essa é uma imagem, tá? De um ser substantivo. Alguém que é algo pessoal para outras pessoas ou para uma pessoa, sei lá, né? Então, o que a gente vê? Uma imagem de um homem, pai, né? Vetusto, tá? Com um olhar severo, enquanto uma mão, a mão direita, está abençoando, a mão esquerda está com cetro sobre um globo terrestre, como quem diz, é meu. Eu criei e é meu, tá? Então, existe uma dualidade aí de bênção e domínio, não sei, não me ocorre uma palavra agora, mas vocês tenho certeza que vocês estão entendendo. Existe uma dualidade aí, tá? De você obedece às normas que eu estabeleci, e aí você vai ter todas as benesses que eu puder te dar. Caso contrário, você vai ter todos os castigos que eu puder tirar. É um ser dual, é um ser que tem essa limitação. Ele é um ser substantivo, tá? Vamos para adiante. Essa é outra expressão, tá? Nós ali embaixo, né, no morro ali, não cai do barranco, enquanto aquele ser cósmico, aquele ser transcendente, está ali uma mão poderosa que pode nos abençoar ou não, dependendo de uma série de fatores que são função dele próprio, do qual nós não temos intervenção, nós não temos interferência nenhuma nesse processo, tá? Ok? Agora vamos ver se a gente passasse a ver esse ser cósmico como verbo, como ação, como movimento, como intenção. De que maneira a gente poderia vê-lo? Deixa eu movimentar aqui. Veja, o que a gente está vendo aí? Está vendo isso é uma montagem do Hubble, tá? Mas isso são fotos do telescópio Hubble. Nós estamos vendo algo que evoca transcendência, evoca também mistério, mas evoca principalmente movimento, principalmente harmonia. Não há dualidade nesse sentido, pelo menos não há dualidade, aquela dualidade do substantivo. A gente está vendo ação aí. A gente sabe, quem nem precisa ler alguma coisa mais específica sobre astronomia, mas como o cosmos, como todo o universo à nossa volta, é tão perfeitamente construído, delineado, colocado à nossa disposição, ou à disposição da nossa atenção,
vamos dizer assim, que a gente percebe intenção subjacente a isso. Não há uma dualidade, há algo que a gente não consegue apreender na sua totalidade, mas é inequívoco que há uma presença nessa visão, vamos dizer assim, né? Isso é uma ilustração, um trabalho artístico do Big Bang. Só um trabalho artístico. Eu não entendo muito bem o que é o Big Bang, eu acho que, né, enfim, nós podemos compartilhar esse sentimento. Big Bang é um momento, há bilhões de anos atrás, onde num ponto zero, onde todo o universo estava concentrado num ponto, houve uma explosão, e essa explosão deu origem a todo o universo conhecido, e essa explosão ecoa até hoje. Espera aí, uma explosão? O que provocou essa explosão? Essa explosão houve uma causa para essa explosão? O que mantém esse movimento ecoando até hoje? O que se expressa nesse fenômeno que até hoje é perceptível, é mensurável até? E aí, mais ainda, o que é esse ser, algo dentro de nós que percebe isso, que é capaz de perceber que houve isso, que é capaz de, não digo se extasiar, mas perceber transcendência. O que é isso dentro de nós que se move em direção à compreensão, em direção à luz? Lá, já nós vamos falar da luz. É bem diferente do que aquele aspecto dual, lá, o aspecto substantivo do ser cósmico. E aí nós vamos ver um trechinho do Evangelho de João, que diz o seguinte, isso é muito caro aos membros da tradicional ordem martinista, que, enfim, diz o seguinte, olha só o que o cara sacou. No princípio, ou seja, no começo, era o verbo. Né? Para aí o período. O verbo era o quê? Ele era alguma coisa? Não, ele só era. E o verbo estava com Deus. Opa, então o verbo é uma coisa e Deus outra, e ele complementa. E o verbo era Deus. Olha só. A palavra verbo aí tem outras conotações, não vamos entrar em detalhes aqui, nesse trabalho aqui. Mas como muda a visão, uma visão bem mais ampla do ser cósmico, como é que a inteligência suprema, a intenção suprema do universo, né? Não era um ser, não era algo que era transcendente, que no princípio ele simplesmente era, e ele estava e era algo que o João chamou aí de Deus, tá? Deu para entender ou deu para sentir um pouquinho a ideia, tá? Vamos para frente. Vamos tentar ampliar um pouquinho isso e vamos ver o nome de Deus em hebraico. Veja, nós não vamos aqui, eu não entendo muito pouco disso, tá? Mas as autoridades que nos antecederam, elas falam que a língua hebraica, as letras hebraicas, na verdade, quem estuda Kabbalah sabe disso, elas são um bocado diferentes das letras das línguas, por exemplo, em português, que é uma língua fonética. A é simplesmente o som A. Vai depender do que vem antes e depois para expressar uma ideia. Então, se eu disser antes, é uma coisa, a letra A tem uma função de... é um som. Se eu disser até, vai mudar tudo. A letra A continua existindo. É o sentido da palavra. Em hebraico, não é bem assim. Tá? Em hebraico, cada letra tem um sentido específico, tem um significado específico. Ela tem como se fosse uma personalidade própria. Tá? Esse aí é o que o pessoal chama de tetragramaton, que é o nome de Deus. Tá? Veja, eu estou simplificando muito. Primeiro, porque eu não entendo muito. Segundo, que é um estudo muito profundo que não cabe aqui agora. Mas são 4 letras. Né? No hebraico, eu acho que vocês sabem, se lê da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita, como no português. Né?
Então, é Yod, He, Vo, He. Ok? Vamos para frente. Abraham, como chamam os judeus, ele chamava Deus de Yah, que simplesmente era um nome. O nosso aleluia é louvado seja Yah. Então, é um louvor, tá? Mas Moisés, a história conta, tá? A escritura lá conta, que Moisés, quando subiu lá no Sinai, que foi receber as tábuas da lei, houve um evento lá, tá? Esse evento, ele não vamos entrar aqui, nem cabe aqui no nosso encontro, mas esse evento pode não ter sido, talvez, pode ter sido um evento simbólico, né? Enfim. E o que aconteceu? Naquele encontro, isso está relatado no Pentateuco, em Êxodo, né? Que Moisés chegou lá em cima e teve encontro pessoal com Deus, encontro cara a cara. E Moisés, então, depois de uma série de coisas, ele perguntou para Deus, veja, eu vou descer a galera lá embaixo, o pessoal lá embaixo, a galera, ó, pelo amor de Deus, vai dizer, mas o que eu digo? Quem é você? E a resposta foi, eu sou o que sou. E que Deus falou, olha, você tem que me apresentar ao pessoal lá embaixo como eu sou. Diga que eu sou, deu isso para você. E exatamente é Yahvé, que são essas letras em hebraico, tá? Que veio depois o Jeová, enfim, né? Isso não vem ao caso. Mas veja só, o que a divindade comunicou a Moisés? Quem é Deus? Qual é o nome de Deus que ele falou? Qual é o seu nome? Eu sou. Mas você é quem? Eu sou aquilo que sou. Não tem. É fantástico isso, é maravilhoso isso, porque expressa puro movimento, ser alguma coisa. Não ser especificamente isto ou aquilo. Não ter este ou aquele nome. Ele é todos os nomes e nome nenhum. Isso amplia muito a visão daquele que nós temos como um ser cósmico, tá? Que a gente pode chamar de ser cósmico. Tá? E aí nós vamos para a caneca. Deixa eu pegar minha caneca aqui. Vocês estão vendo uma caneca aí, né? Eu vou abrir meu vídeo aqui, eu espero que vocês estejam vendo aí. Tá? Ok? Está todo mundo vendo. Tá? Eu tenho uma canequinha aqui, que é uma caneca do Smile e tal, bacaninha, muito bem. Se a gente perguntasse o que é uma caneca, a gente diria, uma caneca é isso aqui. Isso aqui deve ser de cerâmica, eu não sei, né? Enfim, tem uma alça, tem uma cor específica, aqui dentro tem outro smilezinho para a gente tomar qualquer líquido vendo um sorrisinho, bacaninha, bem bolado isso aqui. Todo mundo está vendo, né? Ok? É isso aqui que é a caneca? É, isso aqui. E aí eu vou fazer uma maluquice agora. Eu vou ousar dizer que a caneca não é bem isso aqui, não. Isso aqui não é só a caneca. Isso aqui é a expressão de alguma coisa. Isso aqui é a expressão visível de algo que é invisível. Não é bem invisível, vocês vão entender agora. A caneca também é, e principalmente é, o espaço vazio dentro dela. A gente nunca pensa nisso, que a caneca é também esse espaço vazio. E eu ouso dizer que ela é principalmente o espaço vazio. Isso aqui é a expressão de algo que tem uma utilidade. Aqui dentro é a própria utilidade. Isso aqui é como se fosse o verbo. Isso aqui é um substantivo. Isso aqui eu posso pintar da cor que eu quiser. O espaço, não. Eu posso preencher ele com o que eu quiser. Então, ele não é limitado. Vai dizer, mas, olá, Maria, que maluquice é essa? Essa caneca não é limitada? Ela não tem uma forma, não tem um tamanho específico? Sim, tem um tamanho específico. E se eu jogar ela no chão, não vou jogar porque é da minha mulher, ela me mata se eu fizer isso aqui. Mas se eu jogar ela no chão, quebrar ela vai se fragmentar. Se lembra, no começo você falou sobre fragmentação? E o espaço dela vai ser aquilo que ele sempre foi, espaço. É como se ele se unificasse com espaço aqui ao nosso redor, ao meu redor. Então, na verdade,
quando a gente fala em caneca, estamos falando de uma expressão, mas de algo que é essencial, algo que é invisível, algo que não vê, e é realmente aquilo que faz a caneca ter a função. É o espaço dela, não isso aqui. Se eu colocar um gesso aqui, cobrir bem bonitinho e botar lá em cima, você está vendo, alguém que chega não vê o gesso, diz, ah, que caneca bonita. É uma caneca? Não, é um objeto decorativo. Por quê? Porque eu não posso mais botar nada dentro dela. Eu preenchi com gesso, ela deixou de ser uma caneca. A expressão dela continua parecendo uma caneca. Então, talvez, essa é uma consideração meio, enfim, meio talvez delirante, mas é como se nós vemos esse ser cósmico como a expressão de algo, e nós nos, vamos dizer, nos concentramos, nos fixamos, nós vemos, nós nos voltamos apenas para a expressão, e não para aquilo que realmente é, o eu sou, né? Quem é o Deus? Deus não é nada, é tudo ao mesmo tempo. O eu sou é tudo e é nada. Enfim, vamos para frente. Pronto. Essa é uma expressão de Deus que é puramente objetiva, é a forma, tá? É o substantivo. Nós costumamos ver Deus dessa maneira. Veja, quando digo nós costumamos, né, é algo que a gente pode dizer que é uma expressão que está muito ao nosso redor, tá? Em termos de conceito, em termos de crenças, em termos de até comportamental. É a expressão da divindade. O que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo, isso também é Michelangelo, nós estamos vendo um homem, engraçado que a mulher parece que não tem lugar, né? E tem, é o complemento, tá? Um homem carrancudo, ele parece estar muito brabo ali, dando ordens. Bota para cá, vai para lá, é assim que eu quero, e o pessoal em volta, todo mundo submisso. Essa é a expressão substantiva do ser cósmico, que, me perdoem, por favor, eu vou fazer uma maluquice essa expressão de cósmica não tem nada, mas vamos para frente. E essa aí? Como é que a gente poderia ver a expressão cósmica da intenção criadora, mantenedora e transformadora de todo o universo, como expressão? Nós estamos vendo o ser cósmico aí? Não. É impossível. A gente nunca vai ver o ser cósmico, ver Deus. Nunca. Ele está num plano tal que nós nem podemos conceber a existência de algo como ele, tá? Mas nós podemos, sim, ver a expressão dele e até mesmo vislumbrar algo dele através da expressão. O que nós estamos vendo aí? Isso é Hubble, tá? Uma galáxia. Nós estamos vendo movimento, nós estamos vendo inteligência, nós estamos vendo intenção, nós estamos vendo forma, nós estamos vendo a expressão de algo transcendente que se move em espiral. Veja, parece, eu não tenho certeza, eu li alguma coisa, mas que as leis que regem o movimento dessa espiral cósmica, isso deve ter muitos anos-luz de um lado para o outro, milhares de anos-luz, as mesmas leis que regem a espiral do café com leite dentro da caneca, dentro da xícara da gente, tá? As forças que regem tudo isso são as mesmas. Como assim? Como assim? Parece que aquilo que está lá em cima é a mesma coisa do que aquilo que está aqui embaixo e vice-versa. A gente já ouviu alguma coisa parecida por aí, né? Então, naquilo que eu quero transmitir para vocês, essa é a expressão do ser cósmico. Não é uma galáxia, mas aquilo que ela veicula, aquilo que ela representa, aquilo que ela transfere para a nossa cognição, para a nossa consciência mais profunda, para a nossa sensibilidade. Outra foto, outro desenho dessa expressão. E nós vemos uma coisa, me vem muito na mente uma palavra que é uma palavra que é lei. Ou seja, leis cósmicas absolutamente justas, absolutamente maravilhosas, que regem tudo.
como a expressão de um ser transcendente. Pronto, estava mudando aqui, pera só um pouquinho. Então, essa é uma diferença muito grande entre o ser cósmico substantivo, que tem uma forma específica, que tem um comportamento muito humano, que perdoem também, criado à imagem e semelhança do ser humano, com uma expressão transcendente, que é puro vazio, que é pleno de significado, pleno de presença. Nós vamos ver já essa palavra mais à frente, tá? Essa são outras expressões, tá? Então, nós podemos ver que a natureza ao nosso redor, ela expressa essa inteligência, ela expressa essa intenção, ela expressa uma beleza que a gente talvez não possa definir. Nós temos um poeta aqui, e os poetas, os artistas, os músicos, junto com os cientistas, né? Enfim, eles parecem que conseguem transmitir ou decodificar essa linguagem em algo que a gente possa não só conceber intelectualmente, mas sentir também com o coração. Então, esse Deus que não é substantivo, que não tem uma definição específica, ele está, pelo que a gente vê, está ao nosso redor em todas as coisas. E tem uma coisa que é bacana, que é a impessoalidade. Ele não é isto nem aquilo. Por exemplo, esses frutos aí, eles são dados a quem passa. Eles estão ali. Quantos milhões de anos foram necessários para que essas frutas chegassem nesse formato, que contivessem o conteúdo vitamínico, alimentício necessário para alguém poder se nutrir? E isso nos é dado. Como é que alguém concebeu isso, gente? De onde é que vem isso? De um ser que é isso e não é aquilo? Imagina só, se uma árvore dessa resolvesse dar os frutos só para uma raça específica ou só para para pessoas que pensassem de determinado jeito, de um jeito específico. Não, você não pensa como eu determinei, então não vou dar o fruto para você. Não, esse ser cósmico, isso é evidente, ele dá os frutos daquilo que ele é para qualquer um, para qualquer criatura, não é só para o humano, para qualquer criatura. Então, ele é puro verbo, é ação impessoal, é ação sem muita definição. E não é substantivo com nome, com atributos, tá? Pronto. Vamos para frente. E aí nós chegamos na concepção Rosa Cruz. E aí? E a concepção Rosa Cruz? Como é que é? Vou lembrar agora aquele primeiro slide. Esse papo aqui são apenas reflexões pessoais do autor. Tá? Pode ser que o autor esteja totalmente errado, no todo ou em parte, não sei. Mas a concepção Rosa Cruz é fantástica. Todo mundo conhece, mas vamos dar uma entradinha nessa. Vamos abordar essa concepção. Como é que a gente se refere a Deus? A gente se refere a Deus, Deus do meu coração, Deus da minha compreensão. Quer dizer que você é egoísta, é o Deus do teu coração, não é o do meu, nem da minha compreensão? Exatamente. Por quê? Porque cada ser humano tem uma abordagem desse ser cósmico. Como é que todos podem ter a mesma noção de Deus? É exatamente aquele Deus substantivo lá que premia o castiga, né? Aqueles deuses lá, relativos, que dizem respeito àquele e não àquele outro. Nós, Rosa Cruzes, nos referimos de uma maneira extremamente ampla, chamando esse ser cósmico de Deus do meu coração, Deus de minha compreensão. Vamos adentrar um pouquinho? Veja, coração e compreensão, sentimento e raciocínio, né? A noção Rosa Cruz de Deus pressupõe uma conexão profunda entre o que se pensa e o que se sente, entre aquilo que nós sentimos e aquilo que o nosso raciocínio, a nossa cognição, a nossa lógica. Há uma conexão entre os dois.
Quando os dois estão conectados, há uma harmonia. Eles procuram, obviamente, cérebro e coração, né? Raciocínio e emoção, estarem em harmonia. E até a gente poderia usar um pouco mais. Eles não só estão conectados, como andam de mãos dadas. Ou seja, é mais do que apenas uma simples conexão, uma transferência de dados. É algo que a gente podia dizer, na falta de um nome melhor, é uma profunda amizade entre aquilo que a gente sente e aquilo que a nossa cognição diz. Há uma harmonização entre os dois. Então, o Deus que nós nos referimos na nossa ordem, é sim o Deus do nosso coração e o Deus da nossa compreensão, porque nós sabemos, nós vamos ver já, que nenhum ser humano tem a mesma concepção de Deus. Pode ser parecida, mas isso é muito, muito profundo para as nossas vidas cósmicas, a gente querer definir Deus e, terrivelmente, querer que outras pessoas achem que o meu Deus, o Deus que eu sinto, o Deus que eu concebo, é o Deus de outra pessoa, ou de um povo todo, ou de uma condição toda. Não. Nós, Rosa Cruzes, pensamos um pouquinho diferente. Essa concepção harmônica, ela pode conduzir e conduz a situações parecidas com essa aqui. Não é necessário abrir mão da concepção pessoal de Deus para estar em harmonia. Não é necessário se deixar de ser aquilo que se é para conhecer aquilo que o outro é. É possível nós mostrarmos... Tem uma expressão que eu acho fantástica. A unidade na diversidade. Então, esse pensamento que é possível, e eu diria até que é altamente necessário, principalmente hoje em dia, que nós sejamos conduzidos a situações como essa aqui, por exemplo. Isso foi promovido pelo Papa João Paulo II, né? Um encontro interreligioso. Então, cá entre nós, eu vou falar uma coisa que ninguém nos escute. A gente nunca sabe o que está no coração das pessoas. Mas, pelo menos, nós estamos vendo uma tentativa de não se abrir mão daquilo que se é, mas se reconhecer no outro o direito inalienável de ser aquilo que o outro é, em termos de concepção religiosa, pelo menos. Ou seja, o teu Deus é diferente do meu, a tua visão cósmica da existência, da vida do universo é diferente da minha. E daí? Qual é o problema? Qual é o problema, né? Essa cena é um pouco mais recente, é com o Papa Francisco, e também promoveu um encontro, e a gente pode ver uma coisa interessante, só uma curiosidade. Provavelmente eles estão fazendo algum tipo de prece aí. Provavelmente eles estão em alguma reflexão, algum momento de recolhimento aí. Então, o que acontece numa cena dessas? É simplesmente um termo que me ocorre assim, que é boa vontade, um termo muito simples. Abrir-se mão um pouco do ego, tá? Em função do todo. É como o ser cósmico faz quando oferece para a gente tudo que a gente viu. A gente olha ao nosso redor na natureza, né? Cada coisa é impessoal. Abre-se mão daquilo que o substantivo infere que deva ser. É assim. Não é assim, não. E aí isso nos conduz a um documento que nós temos, é uma declaração de crenças, uma declaração de convicções, que é o nosso Credo Rosa Cruz. Olha o que o Credo Rosa Cruz diz a respeito de Deus. Primeira observação. Em nenhum ponto do Credo Rosa Cruz tem a palavra creio, e sim a palavra sei. Todo o Credo Rosa Cruz, cada postulado começa com a palavra sei. Por quê? Porque nós, Rosa Cruzes, achamos que, a não ser que você tenha passado pela experiência pessoal, íntima, intransferível, você não pode dizer sei. Quando você crê em alguma coisa que você leu num livro, que alguém te falou que era assim, que uma autoridade disse, porque é senso comum, porque todo mundo acredita, então eu creio.
Mas você passou, não, eu creio com fervor. Pronto, você crê no livro, você crê na pessoa, na autoridade, você crê na experiência de outrem, mas você não viveu aquilo. No Credo Rosa Cruz, alguém que diz sei, alguma coisa, sei lá o quê, pressupõe que tenha passado pela experiência. Vejam o que o Credo Rosa Cruz fala sobre Deus. Diz o seguinte, diz que sei que há somente um Deus vivente, verdadeiro e infinito, criador e mantenedor de todas as coisas visíveis e invisíveis, cuja essência está difundida em todo o universo e cuja mente e consciência constituem a alma humana. Pronto. Essa é a declaração sobre o Deus do Credo Rosa Cruz. Tá? Pode aparentar que algumas coisas meio contraditórias. Espera aí. Um Deus vivente, certo? Mas não diz aí que tenha tal forma ou tal nome. É verdadeiro e infinito. Ele é verdadeiro para quem diz sei. Quem não passou pela experiência, ele é criador, mantenedor e até heresia das heresias. Eu até me arriscaria a colocar outra palavrinha aí. Criador, mantenedor e transformador de todas as coisas que são visíveis e invisíveis. E termina dizendo, faz outra declaração aí de como é que se constitui esse Deus para a gente, tá? Ok. E aí nós vamos para outro documento, que é o Credo da Paz. Olha o que o Credo da Paz fala sobre a relação nossa com Deus e com o Deus de outrem. O Credo da Paz diz o seguinte, sempre começa com, sou responsável pela paz. Olha, não é o outro, não. Eu sou responsável pela paz, e olha o que ele diz, se considero que a alma de Deus adquire personalidade no homem, tá? Ele está corroborando o credo, e que este só pode conceber Deus, quem? O homem, a partir de sua própria percepção da divindade. Ou seja, o Deus que alguém concebe pode não ser o Deus, mas é o Deus dele. É como ele concebe naquele momento, como ele percebe a divindade. E não me compete interferir nisso para impor alguma coisa. Veja, esse é o Credo da Paz. Imaginem só, a gente vê muito isso, principalmente em termos de paz. Países inimigos vão assinar um tratado de paz, ok? Então, vão lá num país qualquer, um país neutro, e tem lá uma cerimônia, e os países assinam. A partir desse momento, e por essa assinatura, nós estamos em paz. Peraí. Paz por assinatura, paz por decreto, paz assinada num papel que você rasga e joga fora, que você perde, que você muda amanhã ou depois, né? Então, é a mesma coisa da consideração a respeito de Deus. Deus é uma coisa única, impessoal, intransferível. E nós, Rosa Cruzes, afirmamos isso ao chamar Deus de meu coração, Deus de minha compreensão. Então, nós vemos Deus, nós percebemos Deus muito mais como uma presença invisível, como algo que a gente sabe que está ali, mas não pode ver, que a gente percebe, que a gente intui e que a gente sente, mas que a gente, às vezes, não pode definir. E que é uma presença inequívoca. Ela pode, às vezes, ser muito sutil, mas ela é inequívoca. Chega um momento na senda, seja Rosa Cruz, seja outra senda séria, enfim, muitas sendas sérias que tem, que nós pressentimos isso. E nós, Rosa Cruzes, costumamos ver isso, inclusive nos nossos templos. Aqueles que não são Rosa Cruzes aqui vão agora sentir só um gostinho, como uma coisa, como luz, né? Primeiro, nós percebemos essa luz como também fragmentada, como uma luz que vamos dizer, que ela se manifesta de várias formas, mas que ela
no desiderato final daquilo que ela realmente é, na nossa percepção definitiva, se é que tem alguma coisa de percepção definitiva, a gente percebe essa luz, essa presença como uma luz única, uma chama única. E aí, para terminar, eu vou deixar uma frase para vocês, não é uma frase, é uma exortação. Alguém que nos pede, de quando em vez, que nós fiquemos sempre atentos a uma sagrada luz que nos foi confiada. Tá? Então, com esses pensamentos aqui, eu deixo vocês, eu agradeço muito o fato de vocês terem ouvido tudo isso, enfim, vou repetir, são reflexões pessoais, tá? E eu quero agradecer principalmente a mestre que me confiou esse mistério aqui. Eu vou parar aqui Pronto. E eu estou pronto para, eventualmente, conversar um pouco, ou trocar alguma ideia sobre o que foi dito, né? Eu sei que foi muita coisa maluca aí, foi muita coisa viagem, mas, enfim, vamos lá. Você falou que no início que ia suscitar algumas reflexões, né? Agora eu vou ter reflexão para o resto dos meus dias, né? Porque é muita coisa para a gente refletir. E pode ter certeza, é maravilhoso, Frater Della Maria, gostei muito mesmo. Vamos abrir então o nosso pequeno fórum aqui. O Frater Marcos já publicou várias coisas aqui no chat. Vamos abrir a palavra para ele, depois eu dou uma lida no que ele escreveu. Por favor. Obrigado, Sra. Della Maria, meu querido, muito obrigado. Obrigado por, mais uma vez, colocar a gente para pensar, distribuir essa sabedoria mancheia. Meu amigo, é o seguinte, essa conversa que eu estava tendo aí paralela, na verdade, eu estava materializando um pouco as minhas reflexões enquanto bati um papo aqui com, eu não sei se é Frater ou Soror, está identificado como Reda L, enfim. E aí a gente estava... Conversa paralela aqui, Lamarinha, enquanto você falava. Meu amigo, de tudo isso que você me trouxe e das muitas coisas que eu ainda vou levar para o travesseiro, para o Sanctum, etc., uma reflexão ficou realmente martelando aqui, eu acho que não vai sair tão cedo, feito aquela música que você não ouviu, mas que ela fica ecoando, sabe? Aí você só descansa quando escuta, e às vezes nem assim, que é... Talvez por isso algumas tradições, principalmente a tradição judaico-cristã, a qual você se referiu aí mais de uma vez, acaba dizendo para a gente que o verbo usado por Deus para criar foi um verbo de movimento, né? Foi uma ação, né? Façamos, né? Faça-se. Um faça-se que é tão importante para a gente, né? Num momento tão sublime para a gente, aquele faça-se, né? Que a gente conhece bem, e que, de fato, ocorre exatamente no lugar mais sagrado, no momento em que a gente foi buscar o que existe e o que não existe. Esse ser cósmico, movimento profundo, ação profunda dentro da gente, na gente, parte da gente. Muito obrigado, meu amigo, por essas revelações. Você fazendo parte sempre de uma série de revelações que, a partir de agora, eu acho que não vão parar. A partir de agora, parece que vai virar cotidiano na minha vida. E que bom que vai ser assim. E vem poesia aí, hein? Pode, galera, vem poesia aí. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Grata, Frater Marcos. Frater Bedran, por favor. Frater Sorores, paz profunda. Frater Antônio Della Maria, muito obrigado. Essas reflexões remetem a gente para um ponto dos estudos da Ordem Rosa Cruz que são simplesmente fascinantes, como tudo na nossa escola, como nas escolas de uma maneira geral, são construídos de uma maneira muito estruturada, né? E o que me chamou muita atenção foi a questão do que Dionísio, o Areopagita, chamava de a via da negação.
A via da negação não é só do Dionísio, que acredito que seja o mais conhecido, né? Usando a base do Frater, é muito cara também aos martinistas, mas também aos Rosacruzes que estudaram no Brasil antes do advento do martinismo, porque tem um ponto dos estudos em que, como em vários pontos dos nossos estudos, somos convidados a ler uma bibliografia complementar muito elucidativa, e é o caso da hierarquia celeste. E tem um ponto muito interessante na publicação que fizeram, finalmente, no Brasil, desse livro, que a gente só conseguia em espanhol no tempo do meu pai, é que tem forte coerência com a exposição da gente tentar apreender o que é a causa primeira sem transformar numa coisa. E o processo é historicamente tão difícil para nós, condicionados a usar a mente para tudo, já que nós usamos a mente para muita coisa, ou somente a mente objetiva para muita coisa, que esses sábios criaram essa via negativa, e é muito interessante. Eu vou ler umas 2 ou 3 frases aqui, se me permitirem, porque são essas frases que acabam suscitando o tipo de reflexão que o nosso frater Marcos falou muito bem, parece que não vai parar mais, né? Olha lá. Ele faz uma série de considerações no livro, que é muito antigo, e diz: portanto, Deus está em todas as coisas, e separado de todas as coisas. E Deus é conhecido pelo conhecimento e pela ignorância. Havendo intuição e consideração e ciência dele, e vislumbre e percepção dele, e opinião e imaginação, e nome, e todos o resto dele. Ele nem é concebido, nem citado, nem nomeado. Ele não é nenhuma das coisas que existem, nem é ele conhecido em qualquer delas. E ele é tudo em todas as coisas, e nada, nenhuma. Ele é conhecido de todos através de todas as coisas, e de ninguém através de nenhuma. Não dá para ler só com a cabecinha. Mas o que a gente sente, pelo menos todas as vezes que eu leio, eu fico naquela, nossa, como é que eu vou entender isso? Mas o alcance mexe, a gente se arrepia, vibra, acontece alguma coisa. Nunca fica impassivo quando nós lemos isso. Essa é uma das considerações. A outra é que eu estou lendo um material para adquirir massa crítica para atender um pedido da nossa mestre, e tem muito a ver também com uma parte da sua palestra, quando falou de uma maneira muito adequada. Ué, cadê? Onde estão as mulheres? Os mitos, todo o arcabouço das religiões ocidentais, mais fortemente as ocidentais, ela é notadamente masculinizada. E um mitólogo, que eu aprecio muito, começa uma obra falando sobre isso, dizendo que isso foi lá no tempo de Sagão I, que era semita, considerado o primeiro império, Mesopotâmia, Acádia, aquelas coisas todas lá, que trouxe o deus dele e disse assim: olha, a deusa, que há todas as manifestações de compreensão, de abstração acima do humano, eram e sempre foram femininas. 7.000 anos por aí se estimam muito mais. Aí quando chegou Sargão, que era semita, que é o mesmo grupamento étnico cultural mais tarde dos hebreus, judeus, né? Ele trouxe o deus dele, se não me engano, era Marduk, e Marduk criou outro mito. Ele pega Tiamat, que era a deusa, simplesmente esquarteja. Metade dela vira céu, a outra metade vira o abismo. E a partir daí, o novo Deus fica totalmente dominador. Ele aloca todos os deuses no seu panteão para ser adorado e servido pelos homens. Os homens que no tempo da deusa tinham a explícita tarefa de descobrir a sua divindade, era o objetivo, passam a ser peões dos deuses, ou seja, eles viram objetos adoradores. E a partir daí é que tem todo o substrato da cultura judaico-cristã, que este Barba Branca aqui sempre bate na tecla para que nós, estudantes de Rosacruzes e do martinismo, jamais esqueçamos da primeira palavra, misticismo judaico-cristão. Senão nós vamos incorrer no velho pecado de desconsiderar as duas polaridades que se manifestam dessa causa incognoscível. Muito obrigado, meu irmão, pelas reflexões. Fantástica exposição. Paz profunda.
Obrigada, Frater Bedran. Alguém mais quer fazer algum comentário? Deixa eu ver aqui. Tem várias congratulações aqui para você, Frater Della Maria. Deixa o Frater Marcos colocou ele estava pensando, diz que elaborando, né? Então ele escreveu aqui o verbo ser intransitivo e não verbo de estado ou ligação. O verbo estar como intransitivo ou transitivo, circunstancial e não como verbo de estado ou ligação. O verbo ser ambíguo, podendo ser lido como verbo de estado ou de ligação e como verbo transitivo. Sorordione, me permita só comentar isso, isso aí parece conversa de professor de português. Pois né? não, é porque está dando nó aqui, fala. Parece conversa de professor de português, mas é mesmo, porque quando a gente lê no princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus, o que causa muito estranho para a gente é que a gente está muito acostumado aos verbos ser e estar como verbos que ligam um ente, que é o sujeito, a um predicado, a um estado, Sim. a algo que é transitório, a algo que é passageiro, não é? E não é o caso do uso do verbo ser e do verbo estar como ele aparece aí nesse início do Evangelho de João, que é justamente o verbo ser intransitivo, assim, simplesmente ele é o mesmo verbo ser que lá Maria foi buscar lá na resposta que a sarça dá para Moisés, né? Eu sou, né? Eu sou, ponto, né? Então, é verbo intransitivo, não tem necessidade de qualquer tipo de complemento. Aí depois ele vem com um estar, mas que aponta para uma espécie de lugar. Não é um lugar qualquer, é o próprio Deus, né? Então, o verbo estava onde? Em Deus, né? E o verbo era. Aí esse último verbo ser, ele pode ser lido realmente de duas formas. Ou como um verbo de ligação, e aí Deus é um adjetivo, é um predicativo, ou seja, o verbo tem as qualidades da divindade, ele tem os predicados da divindade, ou o verbo era a própria essência do que era Deus. Aí esse último era, ele é muito interessante porque ele traz essas duas possibilidades. O Deus como ente ou o Deus como uma coisa que não é uma persona, não é um ser, mas é uma qualidade que está no universo, sabe? Ele simplesmente existe. Aí, se você for fazer essa análise sintática o interior da caneca, do início do Evangelho de João, é bem interessante. Você captou bem o sentido do interior da caneca, o espaço dentro da caneca. Agora, eu devia ter conversado com você antes dessa palestra, meu filho, porque realmente essas ideias são considerações fantásticas aí. A Sora Lourdes Lescano está com a mão levantada, por favor, Sora. Frater Della Maria, como sempre, deixando a gente assim, babando com conhecimentos, provocando a gente para levar essas reflexões para muitos momentos, porque são muitas. Não dá para fazer isso muito rápido, tem que ser devagar. Essa aula de português que o Marcos deu agora também, como professora, fiquei morrendo de inveja dele também, porque a aula que ele deu foi intransitiva, tá? Intransitiva. Não precisa mais complemento nenhum. Frater Della Maria, muito obrigada. Parabéns. Que o Cosme continue inspirando e nos trazendo sempre essas obras de arte maravilhosas para o nosso coração, para a nossa alma. Estou muito feliz de poder vê-lo novamente, ouvi-lo, aprender com você, que é um espetáculo. Fantástico! Muito obrigada. Um abração bem grande. Um grande. abração também, obrigado pelas palavras, realmente.
Obrigado. E agora, como que vai chamar? Deixa eu ver. Pode deixar que eu baixo aqui. Ah, por favor. Consegui. A Sora Valéria escreveu aqui. Parabéns e gratidão, querido Frater Della Maria. Sempre claro, conciso, objetivo, tem a capacidade de transformar conceitos complexos em linguagem simples e digerível. Obrigado, Sempre Sora. muito feliz e grata por poder ouvir. Obrigado. Pessoal, agradecendo aqui. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu não sei se a senhora Isabel está com a mãozinha levantada ali. Eu Acho não que eu tô sei. vendo ela. Ah, desculpa, senhora Isabel. Mudaram as cenas aqui eu não e perdi essa. Desculpa, vamos lá. Pode falar, por favor. Não tem problema. Ele tem um pouquinho atrasado, que eu estava numa aula, e eu fugi da aula para escutar a voz que sai do coração. Parece que nem estudou em nada, não está seguindo nada, simplesmente deixa o coração falar e passa para a gente essa paz, essa vontade de questionar a si mesmo, a gente mesmo, a gente transmutar vários conhecimentos, modificar e transmutar palavras que a gente às vezes se deixa levar pela visão só da caneca e esquece que dentro da caneca tem um conteúdo que é ele que faz a gente ser o que é e tentar ser o que tem que ser, né? Isso é muito importante, Frater Della Maria. É muito bom, eu não podia deixar. Eu já perdi muitas oportunidades, e hoje eu não queria perder a oportunidade de te ver, te escutar falar um pouquinho. E eu pulei a janela da escola, fugi da aula e vim para cá. Porque é muito bom, meu irmãozinho, ver você falar com tanta naturalidade, coisas que se a gente lê, a gente sente a complexidade e tem dificuldade de compreensão. Parabéns, muito obrigado, muita luz para você, meu irmão. Continue sendo iluminado e assim, é um prazer ver você e escutá-lo. Obrigado, senhora Isabel. Também estava com saudade de você, viu? Realmente, obrigado. Obrigada a você, meu irmão. É muito bom. Frater Marcos, por favor. Eu só queria saber quando é que a senhora Isabel vem ao Recife para eu poder sequestrar também. Ah! É o quê? É muito linda, fofa demais. Vou levar a senhora Isabel para mim também. Que eu não gravei, repete. Encontro de poetas. Foi, Frater Marcos, você falou? A senhora Isabel, acho que não ouviu o que você disse, Frater Marcos. Ah, não, é porque assim, eu seleciono algumas pessoas queridas da Ordem Rosa Cruz pelo Brasil afora para sequestrar. Por exemplo, vou sequestrar a Sora Lourdes para mim, Sora Maria Jesus, socorreu muito perigo quando veio aqui, entendeu? Então, eu quero saber quando é que a Sora vem aqui para eu levar também para mim. Para eu liberar a mala do carro e ele sequestrar para mim, muito fofa. Já estão falando aí que não vão deixar, não. Não vai deixar, não. É lá do pessoal da programa. Nápoles não vai deixar, ó. Meus companheiros já estão reclamando, vão deixar. Olha, nessa brincadeira não, eu já estou arrumando mas... briga com Guarulhos, com Anápolis, estou mal na fita. O Frater Marcos, mas quem é que sabe, né? O Frater, da agora para frente, já que você manifestou, Frater Marcos, com licença do Frater Della Maria, eu vou falar para o Frater Marcos que, já que nesse momento o verbo se fez verbo, quando ele manifestou que eu estivesse lá, num determinado momento da convocação de uma reunião, vocês vão sentir a minha presença. Olha. Porque houve uma manifestação, preencheu a caneca. Isso. Essa aí é a essência do "e o verbo fez-se carne e habitou entre nós", tá vendo aí? Viu? Aí eu contei. Quando ela
Quando a senhora Isabel chegar na loja, alguém vai dizer: o verbo se fez Isabel e habitou entre nós. Está ela aí. Não leve em conta as minhas palavras, às vezes, não muito né, eruditas. Às vezes eu falo as coisas e Nem diga eu uma falo coisa dessa. bobagem, mas eu falo bobagem, mas É a nossa poetisa aqui, o Frater Marcos, Frater Dela Maria. Senhora Isabel sempre frequentando aqui, sempre dando apoio para a gente. é um prazer estar com vocês. Agora está presencial aqui em nossa região, então está assim, mais difícil, porque os horários chocam. E às vezes a gente não tem condição de pular a janela e fugir, né? Então tem que assumir a tarefa. Nem pode, que o pessoal lá de Anápolis bate na gente também, né? Pode ficar quietinha aí. Não bate, não. Não é só Anápolis, não. É o planeta. Uhum. Porque cada hora eu estou num lugar, então. Frater Dela Maria. Obrigada, Sra. Dione, viu? Obrigada, viu? Por Eu que permitir agradeço a sua presença aqui e por ter falado umas palavras tão bonitas, Sra. Isabel. Obrigada por isso. Frater Dela Maria, se você quer fazer... Eu não tenho mais ninguém aqui que tenha se manifestado, tá? Não, eu quero só agradecer a todo mundo pelas palavras, palavras meio exageradas, vai lá, mais gentis de todos, tá? São palavras de incentivo, na verdade, que servem a incentivar todos nós. Eu acho que seria interessante todos nós, Sra. Isabel, Sra. Lourdes, todo mundo, desenvolver trabalhos para apresentar, por que não? São múltiplas visões do universo, da vida. Imagina o mosaico de vivências que nós temos aqui nessa sala virtual aqui. Por que cada um não... Rapaz, eu vou falar um pouco sobre isso, eu acredito nisso, vou falar. Me dê uma palestra, faz um trabalho, imagina quanto é que a nossa ordem não se enriqueceria, né? Então, eu quero agradecer principalmente a confiança, o apoio, esse apoio amoroso que a Sra. Dione dá para a gente. A Sra. Dione, como outras aqui, Sra. Lourdes, eu adorei ver Sra. Lourdes hoje, né? A mestre sem cerimônias dos nossos encontros, nossas lives. Aí eu estou sem cerimônia, eu estou roubando do encontro da Nova Consciência aqui em Campina Grande, de uma pessoa que era chamada assim. Mas, enfim, adorei ver todos vocês de novo, né? A gente vai se vendo de novo, Frater Bedran, Sra. Solange, todo mundo. Então, cometer alguma injustiça, a Sra. Valéria, de não citar alguém. Mas, enfim, e eu quero agradecer a todo mundo. Paz profunda para todos vocês. Gratidão, Frater Dela Maria. Eu que agradeço, assim, sempre, você está sempre disponível para a gente, e as palestras que você fez para a gente. Prepare-se, porque o ano que vem a Sra. Lourdes quase desmaiou, porque eu falei para ela. É a minha auxiliar, assim, total, né? Porque o Frater Márcio falou para mim assim: tá precisando de palestrante, fala com a Sra. Lourdes, mas foi tiro e queda, né? Ela me arrumou a porção de palestrante. Nós acabamos com 25 palestras nessa gestão e começamos em junho, né? Mais ou menos, aliás, em abril nós começamos. E foi assim, foram frequentes, né? Nós começamos com uma por semana, depois 2 por mês, uma por mês, 2 por mês, e agora já estamos com uma por semana. Então, prepare-se, porque o ano que vem tem mais coisas aí, ok? E a Sra. Lourdes e a Sra. Valéria, elas são a minha comissão de frente, né? Porque elas conhecem muito mais gente do que eu, então, toda palestra elas chegam e falam: agora pode começar. Mas eu queria agradecer mesmo mais uma vez e assim, dizer que nós estamos sempre à sua disposição aqui para o que você precisar também, tá, Frater Antônio? Muito obrigado. Gratidão, Frater Dela Maria, bebendo sempre dos seus conhecimentos.
Obrigado, Sol. Você não tem esse nome por acaso, não, Sol. Não é por acaso. Bondade sua. Senhora Solange, Frater de la Maria, nós vamos encerrar então. Eu queria agradecer a presença de todos, né? E, como diz foi o Frater Rodrigo que eu falei, agora eu não sei quem roubou a ideia de quem, mas o Paz Profunda Coletivo, eu já nem sei mais quem foi. Eu não sei se foi o Frater Rodrigo que começou ou se foi o Frater Márcio. Guarulhos, Foi Guarulhos, Mas né? Guarulhos. Então, o Frater Márcio começou e nós fomos pegando a ideia. Então, vamos lá. Você sabe do 3, 2, 1, né? Mestre, Oi. perdão, Pois não? eu sei que já estamos no protocolo final, mas eu queria compartilhar onde eu estou e o que eu estou vendo e a possibilidade do conteúdo, né? Se vocês puderem ver. Uau! Isso é a lua então, nascendo. Essa palestra, a lua. Olha que maravilha. A lua nascendo no mar. Ali são os navios. Nossa! No fundo. Então, olha eu só. assisti a palestra, compartilhei esse momento maravilhoso com vocês dessa forma. Então, nada mais inspirador. Tanto Faz um print aí para nós, Frater Bedran. Um print para a gente dessa imagem maravilhosa. Vista boa. Onde o Frater está, Frater Rafael? Que cidade? Recife. Acabei de fazer, senhora Isabel. Mando já. Ele mandou no WhatsApp aqui, a gente compartilha. Que ótimo. É aqui Parabéns, no Recife, muito Frater obrigada, Senhora Valéria. Que lindo, parabéns para vocês. Aí, acredito que eu tenha conseguido destacar para todos vocês. Manda aí, Frater Bedran. Que ideia feliz, viu, Frater? Que ideia feliz. Muito bacana. A gente agradece, está lindo mesmo. Fechou com chave de ouro a palestra do de la Maria, né, Frater? Com certeza. Mais profunda, grato. É muita luz para todos nós. É luz, gente, é luz. Quando algo brilha, o nosso coração tem que brilhar também, tem que crescer, porque é a luz que vai nos conduzir pelo caminho de tudo que é bom para nós e para toda a humanidade. Linda. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja, meu Deus. Assim seja. Assim seja para todos nós. Assim seja. Vamos fazer o mais profundo? Vamos fazer. Frater de la Maria, vamos lá? Sou eu que conduzo? Você, 3, 2, 1. Então, vamos lá. Só para quem não sabe, tá? É uma ideia que começou com Guarulhos e está se espalhando pelo mundo isso. Guarulhos, muito bom. A gente vai fazer uma contagem regressiva e ao 0 a gente vai declarar, abrir os microfones e dizer mais profunda, todo mundo junto. Ok? Então, vamos lá. 3, 2, 1... Paz profunda. Mais profunda a todos. Obrigado, La Maria. Obrigado, Sorodione. Gratidão. Gratidão para todos. Gratidão pela Maria. Eu que agradeço. Gratidão para todos. 10 para você. Sorodione, paz profunda, obrigado. Parabéns. Mais profunda, gente. Gratidão para todos. Gratidão, Sora Isabel. Obrigada. Gratidão, minha irmãzinha. Profunda a todos. Paz profunda, Frater Márcio. Giovanni, paz profunda, meu irmão. Profunda, Valéria. Rafaela, todos, Karine, todo mundo. Boa semana a todos aí. Até a próxima, Frater Boa Bedran. semana. Até a próxima, senhora Valéria. Paz profunda. Paz profunda. Obrigada.